Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. Em seguida, quero realizar uma oração junto com você, uma oração poderosa para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Se você que está me ouvindo aí, você deseja ter uma mudança na sua vida, você deseja ter e receber algo diferente de Deus sobre a sua vida, não viver da mesma forma que você está vivendo, mas você quer ter uma mudança, uma transformação, você quer que algo diferente aconteça na sua vida, ouça a palavra de Deus, que venhamos colocar a palavra em prática na nossa vida, firmemente, encorajadamente, para que esta palavra, ela possa, meus irmãos, transformar e nos ajudar em todos os nossos caminhos. No livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 16, no versículo 24, Jesus, meus irmãos, em um dos seus sermões aos seus discípulos, ele faz uma referência que cada um deve levar a sua cruz. Seguir a Jesus Cristo é carregar a cruz, é levar a cruz. E o que é a cruz? É a gente, meus irmãos, compreender que iremos enfrentar barreiras, empecilhos, dificuldades, levantes, resistências, lutas, isso mesmo, internas, externas. Mas, meus irmãos, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Servir a Jesus Cristo não é, meus irmãos, eu me ausentar de lutas ou de problemas, mas é eu, meus irmãos, estar firme em um Deus poderoso que me ajuda a vencer e estar firme na sua presença. Porque, meus irmãos, o que faz com que o homem esmoreça, desanime, ou que o homem, meus irmãos, não tenha força de lutar, é uma vida distante da presença de Deus. Mas se nós estamos firmes no Senhor, nós iremos vencer todos os problemas. E o próprio Jesus, ele disse, versículo 24, Jesus disse: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim. Jesus falou para os seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aquele, meus irmãos, que quer seguir a Jesus Cristo, tem que renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. E o que é eu renunciar a mim mesmo? É as minhas vontades, meus irmãos. Todos nós, meus irmãos, estamos presos às nossas vontades. As nossas vontades, os nossos desejos, são os maiores obstáculos para que nós, meus irmãos, venhamos nos entregar completamente a Jesus Cristo. Nós, meus irmãos, criamos expectativas, projetos, planos pessoais, planos terrenos, planos cujos desejos são da nossa carne, que nós, meus irmãos, julgamos isto com muita importância. Isso, meus irmãos, é um grande empecilho para que nós possamos seguir a Jesus Cristo. Sabe, um jovem que escolhe seguir a Jesus Cristo, ele tem que estar disposto a renunciar. A renunciar o quê? A renunciar, meus irmãos, a vaidade deste mundo. A renunciar, meus irmãos,
aos desejos e à ostentação, hoje, meus irmãos, que a juventude hoje julga como normal. Um jovem, meus irmãos, ele vai ter que entender que isso é normal para o mundo, mas para seguir a Jesus Cristo, isso não é normal, não faz parte de uma vida com Deus. Um senhor, uma senhora, meus irmãos, que teve a sua vida aparentemente normal, diante deste mundo que nós estamos vivendo, quando entrega a sua vida para Jesus Cristo, ele vai ter que entender que mesmo com toda a sua trajetória, o jeito que o mundo ensina, isso mesmo, não é a forma que Jesus ensina, embora pareça loucura. E isso, meus irmãos, é uma luta interna, que já começa dentro de nós. Nós, meus irmãos, querer, é tipo um reset. É tipo, meus irmãos, a gente vai ter que, quando reinicia ou quando pega um telefone, que tem que, meus irmãos, que tem que formatar um telefone, onde vai ter que apagar todos os dados ali, meus irmãos, que está enchendo a memória, muitas vezes, daquele telefone, vai ter que formatar, ou está com vírus, né? Formata, para que o telefone possa reiniciar ali, meus irmãos, novamente. E não importa se o telefone passou 1 ano, 2, 3 de uso, mas chega um momento, meus irmãos, se aquele telefone está cheio, está sobrecarregado, está com vírus, vai ter que formatar ele, vai ter que reiniciar, vai ter que começar ali, meus irmãos, novamente. Como se aquele telefone nunca tivesse sido usado para o sistema dele. A nossa vida, meus irmãos, isso aqui é um exemplo que se dá para nós. Porque servir a Jesus Cristo, quando Jesus disse, aquele que quiser, quem quiser, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O renunciar, meus irmãos, não é apenas renunciar. É preciso, meus irmãos, esta renúncia tem que estar dentro de nós. Não é, meus irmãos, entender que eu preciso apenas fazer. Para esta renúncia, ela ser executada com precisão, da forma correta que Jesus ele espera e ele está falando, precisa ter uma transformação, um entendimento, um convencimento dentro do homem, um convencimento do pecado, um convencimento, meus irmãos, que a cultura deste mundo não é a que Deus ele espera de mim e de você. É preciso, meus irmãos, que a gente coloque isso em prática, comece, meus irmãos, a lutar agora. Uma pessoa que viveu 50, 60 anos na cultura deste mundo, isso mesmo, se criou-se, meus irmãos, completamente uma cultura que normaliza o pecado, que normaliza práticas, meus irmãos, que Deus não aceita, que é contra a palavra de Deus, que para o mundo é normal, mas para Deus é pecado. Essa pessoa, meus irmãos, e até para a sua natureza aquilo é normal, isso mesmo. Essa pessoa ela vai ter que lutar contra isso. Essa pessoa, meus irmãos, ela vai ter que entender que isso não agrada a Deus, que para ela seguir a Deus, esse sistema, esse jeito, não agrada ao Senhor, não pode. É preciso que haja uma mudança, uma transformação, uma renúncia, um sacrifício. E esta pessoa, meus irmãos, ela vai ter que lutar agora. E esse processo de luta, de peleja, de guerra interna, isso mesmo, interna, externa, essa busca, isso mesmo, por essa formatação, por esse reset interno dentro de você, isso vai trazer o quê? Isso vai trazer guerras, problemas, lutas, isso mesmo, crises, ansiedade, medo, dúvidas, muitos problemas. Agora,
É preciso que venhamos ter certeza, isso mesmo, do que Deus ele espera de nós e lutar. E todas estas lutas que eu acabei de falar para você, já se derivam-se na cruz de Cristo, que nós estamos renunciando, lutando, pelejando, para que possamos servir e agradar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus pregava o arrependimento de pecado. O arrependimento de pecado é justamente isto, é eu entender a minha condição de pecador, me arrepender e buscar esta mudança. Não importa se eu tenho 18 anos, ou meus irmãos, se eu tenho 60, 70 anos, 80. É preciso que haja arrependimento e mudança nos caminhos, mudança no agir desta pessoa. Isso não é fácil, isso é difícil. Isso mesmo. Isso, meus irmãos, é uma luta. Pois antes mesmo do ser humano, meus irmãos, querer qualquer mudança externa na sua vida para servir a Jesus Cristo, esta mudança tem que começar dentro de você. É você entender que o que é pecado não agrada a Deus. É você entender que o que o mundo normaliza diante de Deus é pecado. Não tem como eu servir a Deus desta forma. Não tem como eu vencer isso mesmo. O mundo não tem como eu vencer a minha carne. Não tem como, meus irmãos, a graça de Cristo cair sobre a minha vida, perdoar os meus pecados, me fazer uma nova criatura, sem este entendimento e esta luta que tem que estar dentro de você. Alguém olha para mim e diz assim: ah, pastor, é fácil para o senhor. Não. Eu, desde o momento que eu entendi e compreendi o propósito de Deus, tem que ter uma luta, e é uma luta constante. Seja hoje, ou seja daqui a 10, 20, 30, 40 anos. É a mesma. E eu não estou aqui pregando para você o que eu acho ou o que eu penso. É, meus irmãos, o que está escrito. É, meus irmãos, o que está escrito. É, meus irmãos, o que tem sustentado a igreja há mais de 2000 anos. Isso mesmo, é a palavra de Deus. É, meus irmãos, o arrependimento, a renúncia, a santificação. É, meus irmãos, o novo nascimento do homem. O que sustenta e o que tem sustentado a igreja até hoje é a palavra de Deus. É a doutrina de Cristo sobre as nossas vidas. O que vai, meus irmãos, sustentar esta nação que nós estamos vivendo, para não, meus irmãos, entrar em um caos social, espiritual, familiar, em todas as áreas. O que vai, meus irmãos, reverter esta situação, só há um único jeito, se for, meus irmãos, a palavra de Deus, que nos mostra e nos revela quem é a pessoa de Jesus Cristo, que nos mostra e nos revela, meus irmãos, quem somos nós, qual é a vontade de Deus, o que Deus ele espera de mim, o que Deus ele espera de você. Uma vida com Deus é uma vida diferente. É uma vida que nós iremos ter lutas, pelejas, mas é uma vida, meus irmãos, que nós temos uma garantia e uma alegria sobre o nosso coração. E essa garantia e esta alegria está em Jesus Cristo, está em uma vida com Deus. A maior luta do homem, olha o que eu vou falar para você. A maior luta, embora você esteja passando um problema de saúde, ou você esteja enfrentando um problema econômico, ou você esteja enfrentando um problema na sua saúde. Eu sei, meus irmãos, que isto é perturbador. Se perguntar, meus irmãos, para alguém que está endividado, com agiotas, com cobranças, se isso é bom, não é. Isso mesmo. Isso, meus irmãos, é perturbador, isso tira a paz, tira o sossego. Isso, meus irmãos, é algo muito triste, difícil para a vida de um pai, de uma mãe, para uma pessoa. Se perguntar, meus irmãos, para alguém que está enfrentando um problema de saúde, não é fácil. Somente meus irmãos que já passou sabem o quanto é dolorido, difícil ter alguém doente na família, ou você está enfrentando um problema de saúde, ou um problema familiar, não sei qual seja o problema. Agora, o nosso maior problema
e a nossa maior luta, embora, meus irmãos, todas estas aqui tenham um grande impacto na nossa vida, por algum momento, ou pessoas, meus irmãos, muitas vezes carregam enfermidades pela vida, ou problemas. Mas há, meus irmãos, um problema que nunca foge do homem, nunca. Isso mesmo. Alguém pode ter um problema de saúde e vencer. Isso mesmo. Um tratamento médico, um medicamento. Mesmo sem ser um cristão, um problema financeiro também. Agora, existe um problema que, meus irmãos, ninguém resolve. Somente Jesus Cristo. Sabemos, meus irmãos, que também problemas de saúde, muitas vezes o homem não consegue de forma nenhuma. Somente Jesus. Problemas econômicos e outros. Mas o problema que eu me refiro aqui é o pecado que está no homem. O pecado que está no homem, meus irmãos, ninguém resolve. Ninguém. Apenas ele compreendendo a sua condição e lutando constantemente, estando em Cristo Jesus. E o pecado nunca foge do homem. Olhe bem, enquanto nós estamos aqui, isso mesmo. O pecado nunca vai fugir do homem. O pecado está no homem. Isso mesmo. O pecado está no seu coração. Isso mesmo. O pecado está em mim. E nós só vencemos reconhecendo isto e lutando. Isso mesmo. Constantemente. Lutando constantemente em Cristo Jesus. Carregando a cruz, enfrentando os embates, as lutas internas, as ciladas, as tentações, as lutas, enfrentando a cultura deste mundo, não se conformando com a cultura, a doutrina deste mundo, que não agrada a Deus. E Jesus, ele pode te ajudar a vencer. Isso mesmo. E alguém diz assim, pastor, eu posso vencer os problemas da minha vida. Mas se você não vencer o pecado que está no seu coração, você não resolve os problemas da sua vida. Aparentemente você está resolvendo, mas daqui a pouco vai vir outro abismo. A Bíblia diz que um abismo puxa outro abismo. Daqui a pouco vai vir outro abismo muito maior. Não sei qual área seja. Porque, meus irmãos, o que nos leva para a morte eterna, o que cria os problemas do homem, tudo, meus irmãos, é consequências do pecado. E somente um que pode nos curar do pecado, nos limpar, nos purificar e nos ajudar a vencer, é Jesus Cristo. Jesus, ele pode te ajudar a vencer. Seja você um jovem que está começando com 18 anos, ou você um senhor, uma senhora que já tem 60, 70, 80 anos, não importa. Ou está na meia idade, isso mesmo, com 30, 40, isso mesmo. Não vou me colocar ainda nesse estágio aí não, mas quase lá. Amém? Mas é preciso que venhamos estar em Cristo e reconhecer e lutar constantemente, para que possamos vencer diariamente. Alguém diz assim, mas qual é o proveito que eu tenho? O proveito é a salvação. A salvação, meus irmãos. Porque sem Cristo, sem arrependimento, sem cruz, sem mudança de vida, não há salvação para o homem, para o pecador. Só há salvação para você se nós estivermos em Cristo e tiver mudança de vida. E alguém diz assim, não, mas a salvação é besteira. Eu já ouvi pessoas falar isso. Você acha que o homem é uma criação, meus irmãos, apenas por ser criado? Olha, meus irmãos, a inteligência, o homem, meus irmãos, meu filhinho tem 1 mês de nascido. Mas a gente já percebe, meus irmãos, que desde o nascimento, já há algo, meus irmãos, sobrenatural na vida de uma criança. Isso mesmo. Já há um entendimento, uma sabedoria, já há algo, meus irmãos, predestinado, isso mesmo. Uma vida ali, meus irmãos, predestinada. Deus criou o homem, meus irmãos, para a salvação, para servir, para o adorar. Que é, meus irmãos, a criação mais bela de Deus. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Deus nos fez, meus irmãos, para que nós possamos servir, honrar, o adorar, e para que nós possamos estar com Ele eternamente. Nós, meus irmãos, não fomos projetos de Deus para a perdição.
mas sim para a salvação. E a salvação está em Jesus Cristo. Deus não fez o homem, meus irmãos, para viver no pecado, na lama deste mundo. Deus fez o homem, meus irmãos, para viver uma vida santa, como Ele é santo. Agora imagine, você acha que Deus é santo? Deus Ele nos fez para viver uma vida em santidade. Como com a queda do homem, desde o jardim, é impossível o homem ter uma santidade pessoal, própria, particular, porque foi perdida no jardim, desde a queda de Eva e Adão. Aí, meus irmãos, essa santidade nós encontramos em Jesus Cristo. Essa santidade, essa plenitude de Deus nós encontramos em Cristo sobre a nossa vida, para que possamos assim estar com Ele. E você pode alcançar, entregando a sua vida agora a Jesus Cristo, deixando que Ele mude, transforme a sua vida, transforme o seu coração. Eu estou aqui pregando para você como eu estou ausente de tudo isso. Não, eu estou, meus irmãos, no mesmo barco. Isso mesmo. E busco e luto carregar a cruz constantemente. Há uma luta diariamente na minha vida, como também há na sua, há na vida daquele que está entregando a sua vida agora, está escolhendo ter uma vida diferente agora, está escolhendo buscar a salvação. Amém? Eu quero orar por você agora neste momento. Vamos juntos. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós entramos em oração agora e te agradecemos por este momento tão especial. Pai, nós te pedimos, Pai, nos ajuda, nos dá força, nos dá ânimo. Pai, abre portas, nos ajuda, Senhor, a cumprir o propósito que o Senhor espera de nós. Nos ajuda, Senhor, a vencer este mundo, vencer o pecado, as tentações. Nos ajuda, Senhor, a vencer as crises, os problemas que surgem, das consequências deste mundo. Problemas que muitas vezes surgem, dias maus, problemas econômicos, familiares, de saúde, problemas internos, Pai, que nós precisamos vencer dentro de nós, para que possamos ter uma vida agradável em santidade, para que possamos te servir como o Senhor espera. Meu Deus, somente com a sua ajuda, somente pelo seu Filho Jesus Cristo, pelo sangue dele nós somos limpos, purificados, sarados, e assim nós vencemos todo o mal. Oh, meu Pai, pois então opera maravilhas agora, perdoa os pecados desta pessoa, sara a terra dela, Senhor, quebra os cativeiros, os grilhões, as resistências, abre os olhos, o entendimento, tira a cegueira que impede desta pessoa compreender e entender a Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que nós temos recebido agora neste momento. Nos dá força, ânimo, para que possamos ter uma vida, Senhor, firme na Tua presença, de oração, de leitura da Tua palavra, firme em santidade, firme no Teu propósito diariamente, Senhor. Que não venhamos ceder às tentações, às pressões, à cultura deste mundo. Pai, em nome de Jesus Cristo, abre os nossos olhos, o nosso entendimento. Eu te peço, Senhor, cura doenças, restaura famílias, finanças, opera maravilhas, Senhor, perdoa o pecado. Pai, eu te peço agora em nome do seu Filho Jesus Cristo. Diga, eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu amo a sua vida.